Sinto muito, meu rapaz, sei que tuas intenções são nobres para com Avelar, mas isto que apresentastes não são provas suficientes para o arrazoado. Portanto peço que esqueças este gesto deslocado. Por minha vez eu lhe perdoo, embora tenha que te afastar do cargo que agora ocupas. Mas eu não te perdoo. Eu exijo imediata prisão deste hipócrita herege. Como ousas acusar-me desta infâmia publicamente? Esqueças o caso, Dom Velázquez. Benjamim é um bom rapaz. Disse Dom Afonso, ponderando. Pois se Benjamim não for imediatamente para a prisão, serei obrigado a escrever ao Santo Padre, colocando em aberto a fragilidade de nossa instituição, onde qualquer noviço pode acusar um bispo honrado em sua respeitabilidade, sem que haja qualquer tipo de punição. Sem alternativas, Dom Afonso se viu obrigado a anuir a Velázquez e, em desespero, o jovem ainda disse: Por que não lês em voz alta, para que todos percebam o que Velázquez fez? Isto é uma injustiça. Benjamim, desolado e abatido, é retirado à força e conduzido a uma cela especial para casos como este. A notícia se espalhara rapidamente pela abadia e todos os internos ficaram chocados com o fato, afinal Benjamim era um exemplo para todos, mas quem mais sentiu foi Monsenhor Vertas, seu tutor espiritual encarnado, que não se conformava com a ingenuidade do aprendiz e tentava, por sua vez, consolá-lo na cela que doravante seria sua nova morada na abadia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 9. Transferência para a prisão. Aragoz era uma cidade que prosperava. Pertencente à província com o mesmo nome e governada há mais de 2 séculos pela Casa dos Aragão, enfrentara guerras civis e invasões, mantendo-se a custo de muitos sacrifícios, desde que se aliara à Igreja Católica, fortalecendo-se com apoio político-religioso e aumentando consideravelmente suas receitas e patrimônio. A união com a família Castela definitivamente tornou o reino espanhol uma potência nascente. Houve uma instituição, que se destacou sobre todas as outras naquela época, embora este destaque traria no futuro terrível cicatriz de débitos e ressarcimentos. Estamos falando da instituição penal e correcional Álvares Mendoza, a principal prisão espanhola da época. Sua construção, em blocos de pedra, tinha 3 andares para cima e 3 para baixo e ainda um pequeno fosso. A princípio, um 4º andar, como pequena dependência, revelava-se verdadeira fossa projetada para abrigar répteis, com o intuito de devorar os condenados à pena capital, que eventualmente não pudessem ser reconhecidos, caso houvesse alguma tentativa neste sentido. Criara-se, ali, uma atmosfera macabra e pestilenta, suportada apenas por estes animais adaptados à insalubridade. Havia mais de 240 celas em todo o instituto, fora as salas administrativas, operacionais e as destinadas às torturas. As fugas eram praticamente impossíveis. As celas e demais dependências não possuíam janelas e se voltavam para um pátio interno, onde, apenas no último andar, havia a possibilidade da entrada de sol e ar, que mal se renovava entre os andares, através de 4 condutos abertos interligando os pavimentos, embora todos fossem gradeados de tal forma, que só as pequenas aves por ali passavam livremente. Quando isto acontecia, para os presos, era motivo de extrema alegria. Afinal, observar um pássaro, mesmo que efemeramente, tornava-se motivo de analogia com a tão aspirada liberdade. Em toda a sua história, até então, houve a fuga de apenas um único prisioneiro. Sua cela encontrava-se no último andar e, aproveitando-se de uma rachadura ocasionada por um terremoto na noite anterior, conseguiu sair, forçando a grade e pulando para o pátio externo. Com algum esforço e usufruindo da eventual fragilidade que ocorrera no gradil das estruturas externas, conseguiu fugir pelo telhado. Fora este caso,
nenhum mais ficara registrado em sua história. Benjamin, finalmente, fora transferido para Álvares Mendoza, pois todos os recursos empenhados por Monsenhor Vertas junto aos mais graduados, principalmente a Velásquez, foram infrutíferos. A traição, que Benjamin cometera, fora mais que um sacrilégio, pois expusera publicamente um dos seus mais altos expoentes. Todos conheciam a dureza de Dom Santana Velásquez, mesmo Monsenhor Vertas não ousava confrontá-lo, preferindo assumir atitude covarde ao invés de opor-se às suas resoluções e atitudes anticristãs. Sabia das consequências, por isso não dispondo de força interior, tal qual a dos antigos cristãos, apenas se resignava, permitindo-se, sem muitas ambições, cuidar de seus noviços da melhor forma possível. A cela em que Benjamin encontrava-se era um pequeno cômodo de 2 por 2. Era afastada das demais dependências centrais destinadas justamente a casos ao qual nosso irmão se enquadrava. Rebelados, hereges, cleptomaníacos e outros dissonantes da orientação religiosa, onde permaneciam até serem conduzidos a outras instâncias de atuação dos clérigos do Santo Ofício ou à morte. Quase sempre eram esquecidos e somente lembrados nas refeições diárias. Muitas vezes, única entregue no período da tarde. A instituição Álvares Mendoza, desde que fora construída, nunca estivera tão lotada. Com a instituição do Santo Ofício outorgando à Igreja o poder de polícia e de magistratura, nunca suas dependências foram tão requisitadas como naquele momento. Era um presídio de segurança máxima e, em muitos casos, nunca mais tinham notícias sobre o paradeiro daqueles que para lá eram transferidos. Algumas famílias, quando seus parentes eram para lá sentenciados, davam por certo o fim dos pobres coitados, vestindo-se de luto antecipadamente. Benjamin não possuía mais parentela viva, pois sua mãe falecera enquanto ainda era criança e seu pai, após interná-lo na instituição Dom Fernando, embarcou como auxiliar de convés em uma das esquadras de Cristóvão Colombo, vindo a falecer em uma de suas viagens às Américas, por escorbuto. Por isso, quando conduzido à terrível instituição, o único que manifestou tristeza profunda, foi Monsenhor Vertas, que tudo tentou para demover tal recurso, empenhando-se a escrever diversas cartas a instâncias superiores, de modo a reverter a pena decretada por Dom Velásquez. Márcia, por sua vez, não mais ficou sabendo do paradeiro de seu amado. Enquanto estava preso na abadia, conseguia enviar algumas guloseimas e bilhetes, mas após sua transferência, as informações eram-lhe negadas e não soube mais do paradeiro dele, ignorando totalmente se estava vivo ou morto. Toda vez que questionava, na abadia, para onde havia sido transferido, todos se calavam. Após sua união com Carlos, este proibiu-a, terminantemente, de visitar a instituição, dificultando definitivamente a aquisição de notícias sobre o noviço. Benjamin, agora com 19 anos, havia residido na abadia por 15. Recordava, com precisão, o primeiro dia que lá chegara. Não queria ficar, chorava e se debatia. Todavia era inútil, não havia como modificar a situação, por isso, com jeito e paciência, Monsenhor Vertas, naturalmente acostumado a situações como esta, foi aos poucos acalmando e logo a criança se adaptava à nova vida religiosa. Sua sensibilidade e dons artísticos logo chamaram a atenção e, aos 8 anos, já dedilhava alguns acordes no antigo cravo da instituição. De 2 anos para cá, algo modificara em seu íntimo. Após conhecer Márcia e despertar para sentimentos outros, fora os religiosos, passou também a prestar mais atenção nas operações e rotinas administrativas da instituição. Sua proximidade com Monsenhor Vertas, colocou-o em posição de destaque dentre os outros internos da abadia. Como auxiliar direto, conheceu certos caprichos e intenções dos graduados, mas tinha por Monsenhor Vertas a maior consideração, pois para ele o religioso era verdadeiro servo de Deus,
o que evidentemente não caracterizava como santo, mas alguém que, mormente, interessava-se em auxiliar o próximo, com a máxima deferência e prontidão, por isso procurava inspirar-se no tutor. Seus sentimentos eram diferentes em relação a Monsenhor Fernandes e em Dom Carlos Amorim, o abade da instituição, mas principalmente ao bispo Dom Santana Velásquez, que visitava a instituição regularmente. Toda vez que lá estava, até Vertas sentia-se tolhido e ressabiado. Lembrava-se, mais uma vez, da conversa de Velásquez, Fernandes e Amorim a respeito de Dom Avelar, quando falaram abertamente das riquezas e das propriedades dele. O bispo perguntava, insistentemente, se Avelar estava contribuindo regularmente porque, de uns tempos para cá, havia parado. Com a morte da rainha, as arrecadações religiosas haviam diminuído substancialmente, e isto, de maneira geral, era motivo de preocupação para o clero, portanto novas formas de arrecadação eram necessárias. Com a política adotada anteriormente por Dom Fernando e Isabel, pressionando a conversão dos judeus e dos mouros ao cristianismo, a corte e a igreja tiveram aumento substancial de poder e prestígio, mas agora quase não havendo mais judeus e mouros a converterem-se com a morte da rainha católica, que sempre fora muito religiosa, apoiando e direcionando políticas de auxílio à igreja, tudo estava mais difícil. Dom Santana propunha aos colegas que procurassem descobrir alguma forma, alguma fraqueza, algo que pudesse acusar Dom Avelar de herege e daí quem sabe, colocá-lo sob as mãos do Santo Ofício. Benjamin ficara estarrecido com tal estratagema e, dali em diante, ficara mais atento a tudo que ouvir e podia entender nas entrelinhas. No início, não comentara nada com Vertas, porque não sabia ao certo até que ponto o amigo compactuava com tais diretrizes. Por isso fechara sem mutismo, o que todos estranhavam, tendo em vista sua costumeira jovialidade. Paralelamente, seus encontros mais constantes com Márcia aumentavam seu amor platônico, pois a bela jovem não perdia uma oportunidade de visitar a instituição, quando assim era lhe permitido. Levava prendas, todavia dentre elas havia sempre um mimo reservado ao noviço, que aceitava sorridente em demonstração de carinho mútuo. Certa feita, perguntou a moça o que ela achava do bispo Santana e, sem qualquer afetação, a jovem demonstrou desgosto pelo religioso, contando-lhe que, em determinada ocasião, ele fora visitar o pai dela a fim de pressioná-lo com ameaças veladas, para que aumentasse as contribuições. Vendo a aflição paterna, perguntou-lhe o que aconteceria se não contribuísse, ao passo que o pai lhe respondeu: "Minha filha, isso seria a nossa ruína. Você não imagina o que esse bispo é capaz de fazer." Benjamin, a partir de então, não quis mais auxiliar de forma direta a cúpula da instituição e sua mudança de postura chamou a atenção dos ambiciosos religiosos. Vertas, no entanto, diferentemente dos outros, aproximou-se ainda mais do rapaz, a fim de procurar entender o motivo de tão repentina mudança, pois realmente gostava dele e, em seu coração cristão, sentia que algo grave havia acontecido. Passou a observar melhor o pupilo e, em diversas oportunidades tentou esperançoso uma abertura para uma conversa. Todavia, Benjamin assim não procedeu. Espírito arrojado e destemido em sua juventude, revoltou-se após assistir à trama sórdida e venal com o único intuito de confiscar as riquezas de Dom Avelar. A acusação falsa de heresia, com testemunhos forjados, e a sua impossibilidade de defesa justa, acabaram por minar as forças daquele velho senhor que dedicara grande parte da vida a Isabel. A morte da rainha e as novas diretrizes políticas adotadas, fizeram Dom Avelar afastar-se lentamente e, em vista disso, diminuir suas contribuições para com a causa religiosa, fato este, logo notado pelo ambicioso Velásquez. Capítulo 10. O Calvário de Márcia. A imagem de Santa Clara, no alto do velador, era agora o único refrigério de Márcia.
A separação abrupta de seu amor e o casamento forçado com Marcos consumiam todas as suas resistências morais, tendo apenas como consolo e bálsamo a fé na santa, que representava a esperança dos inconsoláveis. Marcos não era marido carinhoso. Cheio de arrogância, exigia da esposa postura e comportamento que anelassem a seus anseios e desejos de homem caprichoso. Seu pai sempre o acostumara a ter tudo e tratava os empregados e escravos como animais, por isso Márcia, em sua ingenuidade e inexperiência, não sabia conduzi-lo de forma a não acentuar suas manias, entrando em conflito diversas vezes, o que resultava, quase sempre, em violência doméstica. Márcia não levava seus problemas conjugais ao pai, pois Antônio Cândido adoecera e sofria de forte arritmia cardíaca com dispneias, que o arrastavam, às vezes, para o leito por semanas. Por isso ela não queria aborrecer o próprio pai com problemas particulares, de modo a não lhe agravar o estado geral, sofrendo só e resignada. A única pessoa a quem confidenciava seus albures era para Estela, a antiga mucama, que, agora na condição de pajem particular, ouvia seu coração amargurado. Benjamin fora preso e afastado definitivamente de sua presença e seu paradeiro era ignorado. Enquanto permaneceu preso na instituição Dom Fernando de Aragão, Márcia conseguia, vez ou outra, enviar-lhe algum bilhete ou guloseimas, mas depois que fora transferido para Álvares Mendoza nunca mais tivera notícias, aumentando ainda mais sua angústia. O pai, que adoecera por graves problemas cardíacos, apressara seu enlace com Marcos, com medo de deixá-la solteira na ocorrência de sua morte súbita. O casamento da filha trouxe-lhe certa tranquilidade, embora o amoroso pai jamais suspeitasse ter entregue a filha a uma criatura abjeta. Certo dia, em terrível estado de dispneia, mandou chamar às pressas a filha que, ao chegar na casa, encontrara o pai quase sem fala, a lhe dizia com tremendo sacrifício: Filha minha, tudo o que fiz em vida foi pensando em te dar o melhor. Com a morte prematura de tua mãe, me vi desamparado no procedimento de tua educação, ao mesmo tempo, tendo que cuidar de nossos negócios. Por isso, filha, devo ter errado muito para contigo, mas saibas que tudo que fiz foi por amor. Por isso, perdoa este velho pai, que agora se encontra às portas de prestar contas a Deus. Ao menos uma coisa me consola, filha, é que casastes com um ótimo rapaz e que teu futuro com ele será repleto de alegrias e felicidades. Márcia, já em lágrimas, sentindo o peso do momento, não quis, de forma alguma, contrariar o pai em tão delicada hora, em suas derradeiras palavras. Ela que o amava profundamente, com o coração embargado disse: Sim, meu pai, tenho muito a agradecer-te por isso, meu casamento é uma dádiva do céu. Minha gratidão será sempre eterna por tudo o que fizestes por mim. Eu te amo. E pegando na delicada mão do velho pai, já sem qualquer capacidade de respostas, deu o último suspiro e tombou a cabeça nos braços da filha amada. Capítulo 11. A morte de um justo. O gotejar rítmico dos filetes de água pútrida, que escorria das paredes fétidas daquele calabouço, dava a dimensão exata da sinfonia lúgubre de desespero e dor, em que viviam as pobres criaturas que lá se encontravam. A esperança jazia esquecida naqueles corações desamparados, tristes e odiosos, pois a raiva e a revolta tornaram-se as únicas companheiras a sustentar, até o fim, as forças de seus corpos, na verdade, verdadeiros farrapos humanos. Onde estaria o Deus de misericórdia, de perdão e de amor, face àquela tão dura e cruel realidade? Que Jesus seria este que, observando aquela barbárie de seu trono celeste, nada fazia para amenizar aqueles sofrimentos atrozes? Dentre aqueles que ali se encontravam, Benjamin também participava desta infeliz sintonia. Afinal, ele só praticara o bem desde que se reconhecera como homem. Mesmo na infância, não fora mal criado ou doidivanas. Matara sim,
alguns pequeninos animais, como qualquer criança ainda incipiente de sentimentos mais elevados, mas nada que o comprometesse moralmente. Tivera os seus anseios de homem brutalmente arrancados pela separação de Márcia, seu primeiro e grande amor, e pela odienta condenação à prisão, por não concordar com o procedimento hipócrita e venal da cúpula religiosa. Amava a Deus e a Jesus, mas agora este amor se transformara em rancor, pois se sentia só e abandonado, relegado à condição de miserável criminoso, tratado pior que os animais, vítima de torturas e achaques. Não, definitivamente. Que Deus é esse, que se esquece de seus filhos? Jesus dissera que felizes eram os que sofriam, mas onde estaria esta felicidade se, naquele momento, o cálice de fel era superlativo? Cansado, com sede e com o corpo todo em feridas, devido à última sessão de espancamentos, adormecera compulsoriamente com o advento de um estado de torpor repentino. A cela fétida, agora, transformara-se em majestoso palacete de vivenda rural, cercado de árvores frutíferas e magnífico chafariz imprimindo-lhe um aspecto de construção francesa estilo Luís X. Cercado de serviçais, presenciara a chegada de formoso rapaz, conduzido à força por brutamontes que, sem qualquer piedade, arrojaram-no abruptamente a seus pés. O mesmo apresentava diversas chagas em seu corpo, devido aos inúmeros açoites que recebera antes de ser encaminhado ao patrão. Piedade, Senhor. Tudo o que fiz foi por amor. Minhas intenções para com sua filha sempre foram as melhores. Eu a amo com toda a minha alma. Cala-te, infeliz criatura. Onde já se viu alguém de sua laia aspirar a casar-se com minha filha, descendente da casa de Valois? Pensastes que poderias fugir com minha filha indefesa e iludida por suas artimanhas e permitir-se a este arroubo? Achastes que ficarias impune a retaliações? Levem este infeliz para nossa maison chevalier e esqueçam-no lá. Ninguém dará falta desta criatura abominável. Aquele estranho sonho cataléptico revelava-lhe algo que jamais supusera. Tivera, naquele momento, a plena convicção da realidade de outras vidas e mais que isso, sabia que aquele cavalheiro francês era ele mesmo vivendo uma vida alhures, a qual nunca desconfiara ter vivido. Um sentimento de culpa e remorso tomara conta de seu ser, afinal como pudera agir daquela forma? Que monstro estaria por trás de tão nobre figura? Seria possível alguém proceder daquela forma, sem qualquer compaixão por seu semelhante? Com estas indagações, despertara daquele sono revelador. Apesar de perplexo com a experiência onírica, estava mais calmo. Certa languidão e, ao mesmo tempo, uma serenidade lhe invadira o ser. Descobrira com toda a convicção que sua alma, isto é, o espírito imortal, carregava consigo extensa gama de aquisições oriundas de outras vidas e que estas experiências guardavam relação direta com a existência atual. Certa feita, lera alguns escritos de Pitágoras, Sócrates e Platão que abordavam sucintamente experiências outras que não as da alma atual. Discutir o assunto também com Monsenhor Vertas que tinha este mesmo parecer, mas preferia não tocar no assunto, a fim de não causar agravo para com os outros. Mas agora era diferente, não eram apenas conjecturas ou simples análise contextual, fora uma experiência vivida in loco. Viver assim, uma vida de erros crassos e agora, condenado injustamente, perguntava a si mesmo se isso era coincidência. Refletindo mais um pouco, chegara a uma conclusão, lembrando-se da máxima de Jesus quando, no Getsemane, disse a Pedro: todos que tomam a espada, morrerão pela espada. A este pensamento, um sentimento de paz e tranquilidade lhe tocara a alma. Toda a revolta e o ódio, devido à condenação e à prisão, abrandaram misteriosamente. Também havia sido cruel, também condenara outrem, sem máculas, a torturas,
a prisão e a morte. Alguém que só queria dar vazão ao seu amor puro e singelo, assim como ele mesmo com Márcia. Jesus triunfara mais uma vez. Benjamin compreendera, definitivamente, que a vida é uma sucessão de erros e acertos, imprimindo ao espírito a diretriz de seu futuro. A frase "a cada um segundo as suas obras" nunca ficara tão clara a Benjamin. A partir daquele dia, não se queixaria mais. Um olhar de serenidade agora era notório e seus companheiros de infortúnio estranharam seu mutismo repentino e, mais que isso, quando podia Benjamin tentava acalmá-los, encorajando-os a uma fé no futuro através da resignação do presente. Os passos ouvidos por detrás do grosso portão de madeira indicavam o início da hora extrema. O ranger dos gonzos, com a sua abertura, e os gritos impiedosos dos carcereiros e carrascos faziam vibrar as fibras mais íntimas de todos que ali se encontravam. Para cada um era reservado um destino: forca, decapitação, maceração de membros e, o mais terrível, o fosso que era destinado como a mais cruel condenação. Ao condenado não havia a exibição pública ou qualquer informe burocrático de seu destino. Seu desaparecimento da face da terra ficaria, portanto, sem qualquer registro posterior. Tal pena destinava-se, geralmente, aos traidores da igreja e às criaturas mais abjetas, tendo em vista os crimes hediondos cometidos. Saindo das celas em fila indiana, iam sendo conduzidos para este ou aquele local. Benjamin, não sabendo ainda qual o seu fim, mantinha-se calmo e confiante. Todavia os demais companheiros, desesperados, gritavam e choravam pedindo piedade e clemência sem qualquer resultado. Em comovente cena, Benjamin a todo pulmão fala aos coitados: irmãos em Cristo, nós que aqui estamos, sofremos no presente momento o peso da justiça dos homens que, isento de imparcialidade, julga-nos com mãos de ferro, embora sem o saber, esses mesmos homens sejam os executores de mecanismos divinos exortados por Jesus na passagem em que pede a Pedro embainhar sua espada, porque por ela pereceria. Muitos de vós, contudo, não sabeis por que aqui estão, mas o Altíssimo assim o permitiu para alijar de vossas almas imortais todo o pecado. Entretanto, o Cordeiro de Deus, isento de toda e qualquer mácula, deixou-se ser imolado numa cruz infamante, para provar ao homem que a alma é imortal, ressurgindo em toda a sua glória no terceiro dia. Portanto, homens, confiai no Cristo e tendes coragem, caminhem para vossos destinos na esperança da ressurreição eterna. A estas palavras, cheias de um magnetismo poderoso, as pobres criaturas foram, aos poucos, se acalmando e renovaram suas forças para enfrentarem o cruel destino. Nesse instante, porém, um dos carrascos em tom jocoso e mordaz virou-se para Benjamin e disse: ora, vejam só, temos aqui um corajoso cristão. Veremos como ficará a sua coragem, quando for conduzido para o fosso e servir de comida para os nossos mascotes. A afirmação fora feita de tal modo que todos a escutassem, caindo como um jato de água fria, causando terrível consternação a todos os presentes. Contudo, sem perder o ativismo, Benjamin retorquiu: para tão terrível morte, deve significar que o pecado, que carrego de outrora, terá sido tão cruel quanto o meu presente fim. Portanto, devo aceitá-la resignadamente, na absoluta certeza que ninguém morre e que ressuscitarei quando Deus assim o permitir. A atitude de equilíbrio e confiança de Benjamin pegara todos de surpresa, mas principalmente ao infeliz carrasco, que sem querer dar o braço a torcer em sua impertinência, apenas disse: veremos. Todos se separaram, saindo dali a passos lentos, sendo Benjamin encaminhado ao fosso. Aproximando-se do local, notavam-se os miasmas pestilentos e a atmosfera insalubre, suportada apenas pelos répteis acostumados àquelas condições. Benjamin, em oração, foi-se encaminhando para a beira do fosso.
Quanto mais se aproximava, mais parecia flutuar, sentindo ao seu redor tudo se ampliar. Uma sensação de ausência ia tomando conta de sua alma e, após breve leitura da sentença e o empurrão do carrasco, sentiu-se invadido por intensa luz, não distinguindo mais nada do que acontecia ao seu redor, para dali a instantes dormir um sono incoercível. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. A nova morada. A adaptação de Benjamin na colônia andaluz corria de forma satisfatória e positiva. Sua resignação, nos momentos precedentes ao seu desenlace, contribuiu positivamente, pois na nova faixa vibratória em que se encontrava, os elementos dissonantes oriundos dos sentimentos desequilibrantes, tais como a mágoa, o rancor e o ódio criam forças preponderantes, de teor antagonista, ao pronto restabelecimento do espírito. O veículo sutil, sem os mecanismos de amortecimento e torpor do corpo denso, potencializa uma gama de possibilidades criadoras que, como encarnado, seria impossível. Todavia, liberto da matéria, torna-se uma realidade ainda inconcebível à humanidade. Quando o Divino Mestre Jesus asseverou sermos deuses, não era apenas uma força de expressão, a nos induzir a uma conduta de fé e confiança. A realidade de modificarmos a matéria elementar, cuja denominação na codificação kardecista é conhecida como fluido cósmico universal, e agora, pela ciência odiana, tem sido designada com variada nomenclatura, desde o éter do século XIX, às atuais. Teoria da força unificada, matéria escura, e outras mais, possibilita a cada ser ou princípio inteligente individualizado a participar como co-criador em fenômeno de parceria com a anuência divina, de idealizações e construções individuais de ordem ilimitada, desde uma simples ideoplastia, até mesmo nebulosas astrais, berçários de novos astros. Quanto maior a sua elevação espiritual, maior será sua potencialidade criadora. Neste tocante, sua curta, mas proveitosa reencarnação como noviço, fora para Benjamin um bálsamo, porque ao mesmo tempo, expiará faltas anteriores, quando abreviar a existência carnal por não poder ter vivido um grande amor com espírito afim, e como fazendeiro impiedoso. Mais tranquilo e equilibrado, vivia agora a fase da análise detalhada de todos os passos cometidos, de modo a verificar e avaliar seu desempenho, em vistas aos projetos futuros. Quando o espírito em atitudes errôneas, escolhe caminhos imediatistas em sua prova carnal, a retrospectiva, a qual todos nós seremos chamados a avaliar, costuma ser muito dolorosa e constrangedora. Pois agora, sem as máscaras das conveniências, o espírito diante de si mesmo, e na plenitude das faculdades da realidade espiritual, tem na sua consciência, severo juiz, que o julga com imparcialidade e isenção. As dores morais, que daí advêm no caso de mau comportamento, são mais intensas e implacáveis que as dores físicas, ao mesmo tempo, têm como objetivo o despertar do entorpecimento moral, ao qual o espírito se impôs, obrigando coercivamente a novas posturas dali em diante. Não obstante, poderão ocorrer, nos novos desafios, a recidiva, tendo em vista que as mudanças profundas se fazem progressivamente. Contudo, a cada novo desafio, o espírito estará mais capacitado, o que contribuirá para melhores condições ao sucesso da empreitada. Os tribunais do Santo Ofício desempenharam pavorosos episódios, que deixaram marcas terríveis para a humanidade. Embora saibamos que o acaso não existe, temos a resultante da exortação do Divino Salvador quanto ao escândalo. As fogueiras, as forcas e as guilhotinas representam a ação da lei divina em sua expressão máxima. No atual estágio da humanidade, o sempiterno, que é todo bondade e todo misericórdia, permite,
sob o mais rigoroso controle, que as trevas atuem para a execução de suas divinas diretrizes, ao mesmo tempo, dando todas as oportunidades, para que seus agentes renunciem aos seus atos ignominiosos, optando entre o mal e o bem proceder. Portanto, aquele que pratica o mal através de seu livre-arbítrio, poderia, se assim o quisesse, ter renunciado à ação infeliz, não alterando por sua vez, a lei que seria cumprida inexoravelmente, por outros meios e formas. Dia virá, em que a humanidade, como um todo em sua marcha ascendente, terá depurado de si suas mazelas interiores. O homem, através da contínua prática do bem, não precisará mais expiar suas faltas, resultando tão somente em provas a vencer. Com isso, não serão mais necessários os escândalos, e o aprendizado não será mais pela dor, mas sim pela força de vontade e o desejo firme de adquirir as virtudes. O planeta, em novas condições de sintonia, não abrigará mais os espetáculos de hediondez e de brutalidades. Os habitantes remanescentes, imbuídos do espírito da compaixão, da caridade e da fraternidade, almejarão a um novo programa de conquistas, baseados tão somente em suas próprias forças, para a conquista de valores necessários, em que, num futuro ainda distante, consigam uma condição final estimulada pelo Divino Mestre no sede perfeitos como Pai Celestial, atingindo assim a sua culminância e entrarão, por sua vez, na condição classificada pela codificação como espíritos puros. O tempo que isto levará, para nós pouco importa, porque necessitamos de todas as nossas forças para viver o presente, de forma que o futuro seja mais auspicioso. Capítulo 13. O triunfo do amor. Márcia tinha uma vida sacrificial ao lado de Carlos, pois a conduta do esposo, muitas vezes, beirava o despautério e quando não encontrava na consorte ressonância de seus desejos mais sórdidos, buscava-os fora do casamento, nas casas de prostituição ou mesmo com as escravas da fazenda, de forma a satisfazê-los em círculo fechado de baixo teor. Muitas vezes, quando se cedia no vinho, na roda com os amigos, ao chegar em casa, tentava agarrar Márcia de forma violenta que, por sua vez, reagia de maneira a assustá-lo, lembrando-lhe da postura de cavalheiro. Porém, muitas vezes, a esposa era alvo de bofetadas ou de algum safanão que a machucava e a constrangia moralmente. Após estes momentos, Márcia buscava sempre a companhia de Estela, que a consolava e juntas oravam pedindo forças para suportar, com resignação, aquela prova tão rude. Certa feita, após uma cena de violência mais grave, levada à via de fato, pelo esposo dipsomaníaco, fora se acomodar em outra dependência, das inúmeras que haviam na fazenda e, em desespero, orava a Deus e a Jesus pedindo forças, lembrando-se com mágoa de Benjamim, o grande amor da sua vida, cujo destino a privara e, aos poucos, foi sentindo as pálpebras pesadas até adormecer. Benjamim, um instrutor da colônia a qual se vinculara, auxiliaram-na a retirar-se do veículo canal através de passes magnéticos, ajudando-a na recuperação da lucidez, de forma a poder dialogar com certa clareza e recordar aquilo que lhe seria proveitoso, quando retomasse novamente o corpo físico. Márcia, aos poucos, teve a razão clareada logo notando a presença de Benjamim e, aos prantos, arrojou-se em seus braços interpelando-o. Oh, Benjamim, por que me recusastes? Vê agora como sofro nas mãos deste escelerado. Não sei se aguentarei por mais tempo conviver com esta criatura. E Benjamim, com todo o carinho, retira os braços de Márcia de cima dos seus e a faz sentar-se em pequena cadeira ao lado da cama, dizendo com imensa ternura: Márcia, minha irmã, acalma-te, pois, o momento é grave e exige de ti equilíbrio e ponderação. Tu és alma valorosa e tens créditos suficientes para que aqui estejamos neste momento. Até o presente, vens com galhardia e coragem vencendo os obstáculos que, em tua condição atual, não consegues avaliar na plenitude. Não te arrojes no resvaladouro do desespero,
que só te trarias maiores tristezas, que as que agora suportas com bravura. Mas tu não compreendes, este homem agora há pouco ultrajou os meus mais sacrossantos sentimentos. Ele tem sido um monstro para mim e para todos que seus desmandos e desejos atingem. Márcia, na verdade, deves compreender que nosso irmão Carlos, que hoje tem se comportado como criança obstinada, a satisfazer seus desejos a qualquer custo, foi, ontem, vítima indefesa de nossas atitudes e desejos. Por nossa causa, vive hoje em submissão das diretrizes divinas, tendo em seu subconsciente a errônea noção de justiça que, por sua vez, favorece-o a exigir dos outros aquilo que dele foi retirado. O momento era grave, porque Márcia, no ápice de seu sofrimento, não conseguia parcela de isenção suficiente para discernir, sem rancor, a respeito do desafeto que ora desempenhava papel de carrasco encarnado. Mesmo assim, com afabilidade, Benjamin prosseguiu. Em passado, que no momento não podes recordar, nossa irresponsabilidade tornara insuportável a vida do atual Marcos. Vivias junto dele matrimônio arranjado pelas conveniências mundanas temporais, por isso desde o início fostes esposa irresponsável e relapsa, apesar de todo o carinho e conforto que ele te ofertava. Tratavas teu esposo à guisa de enxovalha, pois, tua beleza e teu magnetismo imobilizavam-no, de forma a suster-lhe qualquer reação antagônica que, eventualmente, pudesse lhe impor. Para agravar ainda mais a situação, fui admitido no círculo de tuas atividades domésticas, como auxiliar de contabilidade pela facilidade que tinha com a matemática, no misterioso círculo dos números, recomendado por amigos em comum. Logo, eu e tu travamos elos de sintonia recíproca, fruto de nossas antigas vivências, cujos compromissos daquela época eram a de nos mantermos afastados, de modo a auxiliar nosso irmão, partícipe de nosso processo evolutivo, e do grupo ao qual estávamos filiados. No entanto, assim não procedemos, deixamo-nos envolver caprichosamente, albergando em nossa túnica o preço da traição e, mais que isso, descobertos em nossos delitos, impusemos ao descontrolado irmão o peso da ignomínia, obrigando-o ao labirinto da dipsomania que, devido à falta de estrutura psíquica, em ato insano tirou a própria vida. Portanto, Márcia querida, hoje vives de forma a reparar aquilo que tu mesmo impuseste. Os impulsos violentos, a predileção pelos alcoólicos, o ciúme exacerbado, assolado pelo teu desprezo, aumentam ainda mais em nosso infeliz irmão Marcos, aquilo que se enraizou, devido aos nossos atos delituosos do passado. A providência divina permitiu-me aqui estar, porque possuis créditos suficientes para receber estas admoestações. Deves resignar-te ante o inevitável, que a própria lei te erigiu por misericórdia divina. Aceites teu esposo como verdadeiro irmão doente, que necessita de teus cuidados, não o recuses e te empenhes em saldar teus débitos para com a lei. O que são alguns anos perante a eternidade, senão um simples faiscar do relógio da vida? Estaremos sempre unidos nos ideais de amor e fraternidade e ninguém está desamparado na matéria ou no espaço. Lembra-te. Deus é Pai amoroso. Assim, Benjamin despedia-se do espírito de Márcia, e auxiliado pelo instrutor que o acompanhava foram encaixando veículos sutil da mesma em seu físico, através de operações magnéticas específicas, permitindo que ela pudesse relembrar, de forma difusa, mas suficiente, o ensinamento ensejado daquele abençoado encontro. No raiar dos primeiros feixes do astro-rei, Márcia despertava mais tranquila, embora ainda demonstrasse, em seu íntimo, apatia e tristeza. A extensa vivenda construída no alto da colina era verdadeira beleza, porém para Márcia, que praticamente vivia reclusa a uma de suas dependências, tornara-se verdadeira prisão. Apesar de ter toda a liberdade de sair, se assim o desejasse, seu desejo era de permanecer naquele quarto, em que havia uma pequena varanda cercada por uma balaustrada,
com magnífica visão da propriedade e das regiões circunvizinhas. Deprimida, limitava-se a descer à sala de refeições para junto do esposo desequilibrado, permanecendo por breves momentos e depois voltava a subir aos aposentos, onde ficava a maior parte do tempo. Uma vez por semana, junto de Estela, dirigia-se para o jardim da propriedade que ajudara a criar, permanecendo por algumas horas, quando o clima assim o permitia. Estes momentos mágicos funcionavam, sem ela perceber, como verdadeiros filtros depuradores, das emanações deletérias que ela mesma produzia em seu quarto, com os pensamentos depressivos que cultivava. Desta forma, era beneficiada evitando assim maiores consequências que, fatalmente, a conduziriam a uma moléstia mais grave, não fossem esses salutares momentos em contato com a natureza. Após o sonho que tivera com Benjamin, sua disposição íntima melhorara, todavia não tinha forças suficientes para lutar contra o desânimo, mas acima de tudo perdoara o marido de psomaníaco que aviltara sua honra. Estela, por sua vez, aconselhava a não assumir posturas antagônicas para com o esposo, a fim de não piorar ainda mais a situação. Incentivava a patroa a sair mais do quarto e a tentar algum diálogo com o mesmo, quando este retornava da lida e permanecia algumas horas em seu escritório. Desta forma, Estela servia de porta-voz da espiritualidade, que procurava induzir Márcia a uma postura cristã de resignação e positivismo. Com o passar do tempo e mais equilibrada, Márcia, aos poucos, foi ampliando suas incursões ao jardim e, lentamente, sua depressão foi desaparecendo, de modo a permitir-lhe atitudes mais piedosas com o infeliz esposo. Carlos, por sua vez, demonstrando certo arrependimento, passou a tratar a esposa de maneira mais cordata que de costume, na tentativa de fazer com que a esposa voltasse ao seu antigo aposento e que pudessem retomar a normalidade da vida conjugal. Certa tarde, Carlos recebera, como parte de pagamento de uma negociação, um formoso corcel ao qual fizera questão de adestrar pessoalmente, mesmo diante dos pedidos reiterados do administrador e do capataz, responsável por esta atividade, de que não o fizesse, devido à índole selvagem do garanhão. Debalde, Carlos, ignorando todas as admoestações, montou com agilidade nas costas do corisco que, sentindo a impertinência em seu lombo, em manobra abrupta tiro para o alto, arrojando-o ao chão de maneira desastrosa, causando-lhe grave acidente na coluna, paralisando definitivamente dos membros superiores aos inferiores. Verdadeira fatalidade que mudaria por completo o rumo daquela família. Após o ranger dos gonzos, os primeiros passos do serviçal anunciavam precipitadamente que uma desgraça se abaterá sobre o pobre patrão. Semi-desfalecido, Carlos era socorrido pelos serviçais e pela esposa que, às pressas, mandara chamar, em Aragosa, o médico da cidade. Com a chegada do Esculápio, o diagnóstico era desanimador. Fratura da coluna vertebral, com consequências limitadoras do ombro para baixo. Carlos recebera o impacto da notícia com um grande grito de desespero, que ecoou por toda a sede da fazenda. Márcia, aterrada com a situação, tentava manter a calma, mesmo cultuando a aversão pelo esposo, apiedara-se de tão rude destino e, em lágrimas, tentava consolá-lo. Com palavras doces, dizia que jamais o abandonaria e que Deus, em sua infinita misericórdia, sabia o que fazia. Todavia, o rebelde esposo, não aceitando as exortações, xingava todos sem piedade, destilando todo o fel que guardava em seu coração amargurado. No decorrer dos dias, Márcia, juntamente com Estela, desdobrava-se em proporcionar maior conforto possível ao ingrato doente, que de tudo reclamava, apesar de não poder opor resistência física às ações das cuidadoras. Certa feita, o casal recebera a visita de Dom Velásquez que, percebendo a rebeldia do doente, aproveitou-se para incutir em sua frágil compreensão o fato de que o acidente só havia ocorrido
por sua pouca dedicação aos donativos em favor da causa religiosa, ocasionando assim o descaso divino para consigo e para com a família. Afirmativa esta que horrorizara a esposa que compreendera, nas entrelinhas, o verdadeiro motivo daquela visita. Esperava do mensageiro de Deus palavras de conforto, otimismo e esperança. Como isto não ocorreu, selou por definitivo sua antipatia para com o clérigo insensível, o que a motivou ainda mais a intensificar seu zelo pelo infeliz esposo. Todo o carinho que Márcia dedicava a Carlos resultava em dupla consequência. Para o esposo que, sentindo a sinceridade fraternal de que era alvo, lentamente, amortecia todo o seu rancor e sua mágoa, transformando tais sentimentos, em reflexões a respeito da vida, que jamais tivera em todos estes anos, tendo como saldo uma renovação íntima que o colocava agora, em condições de associar-se psiquicamente a espíritos mais elevados, consequentemente melhorando suas disposições íntimas, e para Márcia, cujo empenho para amenizar o sofrimento do esposo, afastava de seu íntimo, a aversão e a animosidade inconsciente que nutria por ele, resultando no despertamento de uma amizade sincera. Era óbvio que não o amava, porque seu coração pertencia a Benjamin, mesmo após a sua morte, mas este novo sentimento imprimiu-lhe novas disposições, causando-lhe uma felicidade até então oculta. Era como se houvesse retirado dos ombros, tremendo fardo que carregava desde que fora prometida a Carlos. Esta dedicação durara por 10 anos, pois as dificuldades de locomoção impuseram a Carlos agravantes respiratórios, causando-lhe dispneia aguda, evoluindo a ponto de agora sofrer com hemoptises até o seu desenlace. Durante todo este período, Márcia heroicamente não se afastara um momento sequer, estava sempre vigilante e solícita e, na hora extrema, Carlos quase, sem fala, disse-lhe: Márcia, amada esposa, perdoe-me por todo o mal que te fiz nesta vida. Sei, agora, que meu amor para contigo era egoísta, sempre soube que teu coração pertencia a outra pessoa, por isso, me obstinei em possuir-te a qualquer custo, não me importando com teu verdadeiro sentimento. Mas, nesses últimos anos, aprendi contigo que o amor é libertador. Agora, com minha partida, ficarás sozinha e desamparada, por isso desde já te digo, dou minha benção para que encontres alguém, que possa te dar conforto nos anos que ainda te restam. Não, Carlos, meu esposo. Meu coração pertence a Jesus, é Ele que tem me sustentado nas lutas da vida. Não te preocupes comigo, descanses agora, não te esforces tanto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E, nos últimos estertores da matéria, Carlos ainda teve forças para dizer à esposa: adeus, que Deus te proteja. Cerrando os olhos da matéria, Carlos era ali socorrido por uma equipe do plano espiritual acompanhada por Benjamin que, em prece, observava efetivamente o rompimento dos últimos laços que uniam o corpo ao espírito de Carlos. Após sua morte, Márcia passou a se dedicar única e exclusivamente aos seus jardins. Todas as tarefas administrativas deixaram o cargo do administrador, sob a supervisão de Estela, pois perdera completamente o interesse pela fazenda. Sua intenção era doar a fazenda aos empregados, pois, como não havia herdeiros, sentia em seu íntimo que deveria, quando partisse, deixar algo para aqueles que a auxiliaram durante toda a sua vida. E assim fez. Mandou chamar o oficial escriturário, providenciando toda a documentação necessária, para que a transferência fosse feita após a sua morte, tendo como Estela uma das maiores beneficiárias. Este ato trouxera-lhe grande paz ao coração, passando a dedicar-se tão somente ao contato e convívio com suas plantas e animais de estimação. Márcia viveu por mais 13 anos e, acometida por uma pneumonia, veio a desencarnar numa maravilhosa tarde de inverno. Em seus momentos derradeiros disse a Estela: Estela, minha irmã, tu sempre fostes para mim uma irmã mais velha,
Nunca te considerei na condição de serviçal, por isso, doravante, espero que conduzas esta fazenda com a mesma dignidade que dedicastes a mim. Oh, minha senhora, não te preocupes com isso. Sempre serei tua fiel amiga aqui onde o futuro nos levar. Agora descanses e não te esforces muito. Assim se despedia Márcia da vida. Márcia desencanara nimbada de luz, pois as refregas na matéria foram um verdadeiro calvário redentor. Conseguira, com esforço, a modificação psíquica do antigo algoz, reparando os erros como esposa relapse e adúltera de encarnação transata, obtendo também créditos com sua resignação no episódio de sua separação com Benjamin, resgatando por sua vez inoportuna união adúltera do passado. Agora mais equilibrada, percebia que todo o sacrifício vivido ao lado do ex-dipsomaníaco paralítico, tais como a vitória sobre a sua natural animosidade, a paciência com a indolência inicial e irritante do doente, as suas constantes crises psíquicas, a resignada aceitação com a higiene íntima alheia, tudo isso lhe orvalhou a consciência, através do dever retamente cumprido, capacitando-a, juntamente a Benjamin, alçar o voo mais alto a novos objetivos de conquistas morais, felicidade ainda indescritível aos padrões terrenos, cuja descrição se perderia por falta de comparativos. O grupo remanescente dos idos do Império Romano marcava agora nova fase de objetivos, pois a Terra funciona à guisa de enorme laboratório humano, fornecendo experiências e ensaios únicos, mas propícios para cada estágio evolutivo. Civilizações, estados ou países assumem características especiais originadas por seus próprios habitantes, tendo em vista a criação das personalidades coletivas, formadas, é claro, por suas individualidades. Estas personalidades, por sua vez, desempenham um importante papel de influência e determinismo nas individualidades, num binômio de duplo sentido. O espírito, em sua caminhada evolutiva, tem a liberdade quando apto, para escolher qual será o tubo de ensaio, que mais condiz com suas potencialidades e anseios, advindo daí a boa ou má resultante a experimentar, diga-se de passagem, fruto de suas próprias escolhas. Ao colher todas as experiências, que o grande laboratório chamado Terra oferece, busca o espírito adquiri-las em outros laboratórios mais avançados, capazes de ofertar aprendizados mais complexos e de ordem superior, tal qual a lei do progresso enseja, e que toda a criatura está fadada a seguir. Aqueles que não se coadunam com o mecanismo, muitas vezes, são enquadrados, em regime forçoso, a retomar experiências mais rudes em orbes mais primitivos, relembrando, de forma penosa, mas didática, os antigos ensinamentos até então negligenciados. É digno de nota lembrar, que tal retrocesso não contradiz o ensino doutrinário no que tange ao espírito jamais retroagir, podendo somente estacionar. O que de fato acontece é que todo o patrimônio de aquisições morais e intelectuais jamais se perdem. Obrigado a mergulhar em mundos mais primitivos, necessita de adaptação perispiritual mais grosseira, ainda assim todo o cabedal de conhecimentos não se perdeu, pois permanece armazenado, em estado latente, e esperando a próxima oportunidade para emergir, conforme o esforço e a dedicação da criatura na prática das virtudes. Mecanismo perfeito que a misericórdia divina estabeleceu aos mais rudes, tendo em vista tão somente o despertar da crisálida. Na Terra, a luta permanecia ainda a uma parte do grupo, principalmente aqueles que abraçaram as tarefas religiosas, no intuito de mais rapidamente renovarem-se, embora muitas vezes novos comprometimentos eram assumidos em vista das particularidades da empreitada. Capítulo 14. Orgulho ferido. O arcebispo Afonso Pederneiras vive em seu eterno combate. De um lado, as admoestações divinas do reto proceder, conquanto todo trabalhador do Cristo é exortado ao enaltecimento das virtudes, entrementes as limitações que lhes são próprias. O apostolado, como religioso, auxiliava-o neste tocante,
pois as ações que a Igreja se propunha a realizar como representante de Deus na terra, colocavam em contato com os miseráveis e de todo o jaez, bem como os doentes do corpo e da alma, ofertando-lhes sempre ocasiões de promover o bem. Em contrapartida, o lado obscuro, isto é, do velho homem, tendia sempre a emergir nas situações onde a vida cotidiana lhe era mais pronunciada. A boa comida, as necessidades básicas de conforto e principalmente as de homem. Mesmo assumindo os votos celibatários, permitia-se, quando em vez, ludibriar-se a fim de satisfazer os seus desejos, criando ocasiões e situações de degradação moral que instintivamente o deprimiam. Em sua essência não era ruim, todavia as constantes predileções do homem em detrimento ao espírito, foram forçando-o a situações cada vez mais comprometedoras, conduzindo-o naturalmente a escolhas piores. Com o passar do tempo, tornara-se frio e arrogante. O antigo Monsenhor, que fora galgando na cúria até o colégio episcopal, agora, tornara-se poderoso e personalista. Cristo ainda era seu objetivo, mas o humilde carpinteiro estava sob novo verniz, em sua mente perturbada. Era rei majestoso e soberano, qual autoridade suprema, em que suas vontades e desejos deviam ser cumpridos a qualquer custo. As constantes disputas de poder entre as monarquias da Europa medieval levavam-nas, forçosamente, a utilizarem-se, como apoio estratégico político, das uniões matrimoniais de seus respectivos príncipes herdeiros com o aval religioso. Por isso, a concordância destas uniões esponsais era sempre realizada por bispos e arcebispos sob a égide papal. Fato este que fortalecia ainda mais a instituição religiosa, portanto estas uniões eram baseadas em interesses poderosos, tendo na maioria das vezes como pseudo-cupido um agente de Deus. Neste tocante, Pederneiras era perfeito alcoviteiro, porque tinha boas relações por quase toda a Europa. Em suas diversas viagens, sempre arregimentava bons amigos e relações de inestimável valor, pois era muito inteligente e perspicaz, falava fluentemente vários idiomas e por isso, muitas vezes, era solicitado para tais missões. Após a união de Joana, a Louca, com Felipe I, Aragão, agora governada pelo volúvel rei, enfrentava terríveis dificuldades. Entretanto, a morte súbita de Felipe obrigou Fernando II, já com idade avançada, a tornar-se regente, visto que sua filha Joana, com constantes ataques esquizofrênicos, não oferecia as mínimas condições de assumir o poder, obrigando-o, mais tarde, a asilá-la junto de sua pequena filha numa província espanhola. Assim sendo, sempre solícito, Pederneiras aproximou-se ainda mais do velho regente, oferecendo seus préstimos e conselhos. Com o passar do tempo, sua influência sobre Dom Fernando II foi aumentando, consequentemente aumentando seu poder. Pederneiras nem sempre era confiável, pois trazia no âmago da alma uma revolta que intimamente consumia-lhe a razão. Era filho bastardo, por isso sentia muitas vezes sua autoestima traí-lo. O pai, por questões sociais de conveniência, nunca lhe ofereceu o devido reconhecimento e o carinho de que necessitava, apesar de nunca lhe faltar recursos financeiros para boa educação, sempre mitigou reconhecimento e valor paternal, do qual o destino lhe privara. Filho de Dom Fernando II, quando este ainda era adolescente da Viscondessa Aldonza, fora afastado propositadamente do cenário real, a fim de não aumentar o escândalo e as dificuldades que a Casa Aragão já enfrentava. Mais tarde, entrara para a vida sacerdotal com vistas a adquirir poder e prestígio, que a religião assim lhe permitia. Agora, sua condição como arcebispo e a reaproximação com o velho pai como regente, causavam-lhe no íntimo certa satisfação ao relembrar toda a trajetória até ali, dizendo de si para consigo: como Deus é justo! Como filho bastardo fui rejeitado, mas agora como conselheiro e orientador espiritual tenho em minhas mãos o destino desta nação. Os Valois, sempre dispostos a ampliar seus domínios,
e esperavam uma oportunidade para depor o velho regente e anexar a França, o decadente domínio espanhol. Viver Aragão e Castela momentos de grandeza expansionista, com as conquistas oriundas das navegações de Colombo. O ouro, a prata e demais riquezas, retiradas das novas colônias, trouxeram substancial aporte financeiro e prestígio para a Espanha. Todavia este ciclo declinara e agora estava ameaçado. Por isso Pederneiras sabia da importância e da delicadeza a qual a nação passava, aconselhando com cautela e prudência as medidas político-administrativas que o velho regente deveria tomar. Em sua mente, desejava assim a coroa para si, contudo a questão era mais profunda. Como representante de Deus, não poderia assumir tal função, pois, apesar do apoio político da Igreja aos governantes, nos atuais moldes, a mesma não podia assumir o comando administrativo de uma nação, embora, na prática, muitos reis e rainhas eram verdadeiras marionetes da cúpula apostólica romana. E como bastardo, não reconhecido oficialmente, também não poderia abandonar o sacerdócio e reivindicar a coroa como sucessor natural. Por isso, muitas vezes, a revolta tomava-lhe conta e maquinava algo a fim de mudar a situação. Entretanto, qualquer esforço neste sentido seria em vão. Com o tempo, e com certa resignação, foi aceitando a realidade e procurando dentro do possível auxiliar Dom Fernando II em seus últimos resquícios como governante e regente, até o dia de sua morte. Com a morte de Dom Fernando II, Carlos I assumira o poder, com co-regência de Dom Afonso. A Espanha passava naquele momento por grande crise, por isso algumas revoltas civis tomaram corpo, ensejando por parte de seus governantes, estratégias nada convencionais. O Santo Ofício endurecera, pois, o povo e muitos aristocratas estavam insatisfeitos com os rumos políticos adotados, além do crescimento das ideias protestantes que, a cada momento, avolumavam-se por toda a Europa. A Casa de Aragão, ali encerrava um ciclo sobre o domínio espanhol, foram quase 5 séculos de dominação e influências. Neste contexto, devemos recordar que este domínio atingiu seu ápice com a política exploratória e expansionista deflagrada por Dom Fernando II e Isabel I, autorizando e financiando as viagens intercontinentais de Cristóvão Colombo. Capítulo 15. Um duro aprendizado. A estrada, que margeava ao longo dos Pirineus, era estreita e sinuosa, intercalada por momentos de aclive e declive, fato que por si só a tornava cansativa e perigosa para todo aquele que se aventurasse a atravessá-la. Saindo de Andaluzia, em determinado momento, bifurcava-se. Para a direita, conduzia-se às terras francesas e à esquerda à Galícia. Para qual destino fosse escolhido, a viagem era sempre perigosa. Fora as dificuldades geográficas, assomavam-se os constantes ataques por parte de salteadores e assassinos renegados, que escolhiam os locais ermos para seus esconderijos, fugindo assim dos braços da lei e se aproveitavam das caravanas que, para estas estradas se dirigiam, para saqueá-las quando desprovidas de escolta capaz de opor resistência.